Olá, graça e paz. Hoje eu vim aqui nesse vídeo relatar o milagre da minha habilitação. Eu comecei o processo, eu fui na autoescola, comecei a procurar autoescola. E aí eu falei, Deus, eu quero uma autoescola que o Senhor também queira, que seja fácil o processo, que o Senhor conduza tudo. E aí eu fui na primeira autoescola, e aí eu vi que o valor era sim, normal. O valor era normal, absurdo assim, mas normal. Mas aí eles falaram que eu tinha que regulamentar o meu documento. E aí eu falei, Senhor, então não é da tua vontade. Essa autoescola não é. Fui lá, mesmo assim, regulamentei meu documento, fiz meu novo documento para poder dar entrada. E aí eu comecei de novo a procurar. E aí eu comecei a andar e andar, mas sempre me dava não a certeza daquela autoescola que eu fui, eu passei, pesquisei. Eu passava nenhuma, mas eu via que Deus não falava no meu coração que era aquela, sabe? Até que eu achei uma e aí eu vi que Deus deu a certeza que era aquela. Porque também era um processo rápido, eu vi que Deus queria fazer muito rápido a minha habilitação sair, sabe? E aí eu fui nessa autoescola, fui lá, dei entrada, dei os documentos, fiz o pagamento. A escola tava até com uma promoção, assim, de aniversário. E aí eu fiz o documento, comecei dia 12, dia 12 de agosto eu comecei o processo. Foi quando eu paguei e eu assinei os documentos na autoescola. E aí nisso, eles marcaram meu exame, né, médico, meu exame psicotécnico. E aí foi tudo conduzido por Deus, sabe? Eu tava assim em casa, esperando o dia do exame, e aí chegou assim, sabe, nos meus feeds do YouTube, vídeos sobre como era o psicotécnico, para mim poder já estar preparada para quando eu fosse passar no psicotécnico. Porque às vezes a gente acha que é fácil, mas não é tão fácil assim o psicotécnico. A gente tem que ter bastante atenção. E aí eu comecei a assistir aqueles vídeos, e aí eu fui lá no dia do meu exame psicotécnico, foi no dia em agosto mesmo, foi no mesmo mês, em agosto. Fui lá, passei, fui hábito. Depois fui fazer meu exame médico, também foi hábito. Aí depois vem o processo, né, de você ir lá e fazer as aulas, né, que é as aulas do CFC. Foi tudo ok, eu assisti as aulas, em agosto eu comecei. E aí eu comecei a assistir as aulas, não, em agosto não, em setembro. Em setembro eu comecei a participar das aulas, fiz os 10 dias de aulas. Aí depois peguei o meu diploma, levei até a autoescola, e aí a autoescola foi lá e marcou minha prova. Aí no dia da prova também, os vídeos de... Você vê que Deus prepara tudo, tudo Ele preparou para mim, sabe? Quando a gente está buscando, quando a gente está firme na vontade de Deus, quando o sonho é no coração de Deus também, tudo coopera para o bem, sabe? E aí nisso, aí começou a aparecer assim, vídeos sobre como ia ser a prova, treinamento da prova, mesmo eu tendo o aplicativo e tal, treinando pelo aplicativo, indo super bem, mas mesmo assim algumas perguntas eram um pouco mais difíceis, então eu treinei, eu estudei pelo YouTube, que sim, do nada os vídeos apareciam, do nada não, eu sei que é a mão de Deus agindo ali, aparecendo os vídeos para mim, para poder eu estudar, sabe? E aí eu estudei. Chegou o dia da prova, eu tava super calma, não tava nervosa, mas, né, a gente sempre, como a gente é humana, né, a gente sempre tem aquela dúvida, né, se a gente vai passar ou não. E aí eu fui lá, fiz a prova, e aí eu não recebi a notícia na hora que eu passei, né. Aí eu mandei mensagem pra minha autoescola, falei, ó, eu já fiz a prova, tem como você saber se eu passei ou não?
Aí ela falou assim pela mensagem, falou, ó, tem como a gente saber se você passou, não tem como saber quantas questões você acertou. E aí ela falou, ó, você passou, agora a gente vai marcar suas aulas prática. E aí eu comecei, né? Aí demorou, acho que mais ou menos um mês, ou não, menos de um mês, eu acho que foi começo de novembro, acho que foi novembro. Meu exame foi em outubro, acho que meu exame foi em outubro, eu fiz o exame, e aí depois eu marquei minhas aulas práticas para novembro. E aí eu comecei a fazer as aulas práticas, e aí foi super bem, eu fui, né, e aí o instrutor falando como era tal, e eu fui fazendo as aulas práticas, mas sempre eu esqueci o freio de mão, sempre. Eu não deixava o carro morrer, eu não errava a marcha, mas eu sempre esqueci o freio de mão. E tava super mal na baliza. E aí eu falei, aí eu sempre esqueci, ele falava, ó, freio de mão reprova, freio de mão reprova. E aí eu falei, e eu comigo mesmo, vindo assim no carro, quando ele levava a gente para a autoescola de volta, né, que a gente vai para a aula o local do exame, e depois a gente retorna para a autoescola para poder bater a digital. E aí eu falando com Deus no meu coração, falando, Senhor, porque eu esqueço tanto o freio de mão. E aí Deus falou no meu coração, para mostrar para você que quem está no controle sou eu. E nisso eu me acalmei, eu falei, então tá bom, Senhor, você está no controle de tudo. E aí na última prova também, eu esqueci o freio de mão, a última aula, esqueci o freio de mão. E aí eu falei, mas eu sei que o Senhor tá no controle. E tá bom, aí acabou minhas aulas, eu fiz só 20 aulas mesmo, não fiz mais. E aí a mulher da autoescola falou, ó, agora você aguarda até o dia 6 de dezembro, que aí eu vou dar o dia que você vai fazer o seu exame prático. E aí, um dia antes, não, assim, coisa de segundos antes de ela mandar mensagem no dia 6, Deus me deu uma passagem na Bíblia sobre Gideão. Que Gideão, ele venceu a guerra, né? A guerra lá contra os medianitas, só tocando buzina, né? E uma tocha na mão, né? Que ele tinha bastante gente, bastante soldado, mas Deus falava que era muito. E aí Deus foi tirando, né? Tá até essa passagem tá até em Crônicas 20, acho que é. E aí a mulher mandou mensagem, falou, ó, sua prova tá marcada, seu exame tá marcado pro dia 12 de dezembro. E aí nisso eu fiquei muito calma, assim, não fiquei assistindo as aulas pela internet, né, pra gente dar uma refrescada na memória. E aí eu marquei 2 aulas com outro instrutor no local do exame, um dia antes do meu exame. Fui lá, fiz para reconhecer o local e tal. E aí no dia do exame, chegou o dia do exame, foi terça-feira. Nossa, eu tava muito calma, eu levantei, tomei banho, sabe, fui lá, tomei meu café e aí eu chamei meu Uber e peguei. Nossa, caiu uma chuva. E o meu instrutor tinha falado, tomara que não chova. E aí nisso, esse dia caiu uma chuva, não parava de chover. E aí chegou a hora do meu exame. Todo mundo lá falando, ai, eu tô nervoso, que muito nervoso. E aí eu comecei a conversar com uma moça que tava também junto comigo, assim, o nome dela até é meu nome, que é Viviane, né? E aí a gente começou a conversar e ela falou, ai, eu tô um pouco nervosa, tô um pouco apreensiva. Eu falei, eu tô super calma, porque eu sei que Deus está comigo. A gente tem que ficar calmo. E aí chegou a hora do meu exame. Entrei dentro do carro, arrumei os bancos, tudo. Foi surreal. Eu não, assim, eu lembro
de pouca coisa, parece que eu não estava ali, sabe? Foi surreal mesmo. Eu entrei no carro, arrumei o banco, arrumei o retrovisor, o examinador, ele me ajudou a limpar o vidro porque estava muito embaçado por causa da chuva. Fiz ali, sabe? Tinha uma pessoa que reprovou na minha frente, assim, ela atravessou o carro no meio da rua. Mas eu tava super calma, eu esperei com o carro ligado, assim, sabe? Engatado já, sem medo de morrer. E aí eu fui sair, fiz minha baliza, fiz o meu percurso, tudo assim, sabe, surreal. Até hoje, assim, parece que eu não tava lá. Assim, sabe quando é um sonho mesmo, você não consegue acreditar? Parece que, assim, foi Deus mesmo que conduziu tudo, porque por nós humanos a gente, né, a gente fica nervoso, a gente treme, a gente falha, né? E aí eu fui, fiz o processo, né? E aí quando eu cheguei, estacionei na última parte. E aí ele falou assim: "É sua primeira vez aqui?" Eu falei: "É". Aí ele falou assim: "Parabéns, você foi super bem". Aí eu fiquei parada, né, quase saindo do carro. Ele falou assim: "E aí eu não falei pra você, né? Você passou". Nossa, a alegria do meu coração foi muito, a gratidão por Deus, sabe? E aí eu fui, peguei, saí, peguei até uma carona com essa menina que eu tava conversando com ela, sabe? E aí ela tinha reprovado. E aí a gente conversando, falando sobre Deus, sobre o amor de Deus, sabe? Sobre o que Deus faz. Eu falei pra ela que tudo tem um tempo certo e o dela vai acontecer no tempo certo, sabe? Mas eu acredito que Deus tem um propósito em tudo, sabe? Porque desde o começo, desde muito nova, eu sempre sonhei em ter meu carro, minha habilitação. Mas eu acredito que tudo tem um tempo determinado por Deus. E Deus foi falando muito comigo através desse propósito da habilitação, sabe? Ele me deu a passagem de Josafá também, a guerra de Josafá, sabe? Quem sabe nos Juízes, né? Tá, a passagem de Josafá. Ela fala muito também sobre a guerra sem arma, sabe? E um louvor que ele falou muito no meu coração é Preciso Confiar, sabe? Que é a que canta a Estela Laura e a Valesca Maísa. E esse louvor, nesses dias, falaram muito comigo que eu precisava confiar, que a palavra do mestre, ela veio e venceu, e o próximo vencer aqui pode ser eu, sabe? É um louvor lindo, é um louvor edificante, e foi lindo o que Deus fez na minha vida, sabe? E hoje eu tô aqui com a minha habilitação, né? Já tô com a minha habilitação, e eu sei que o propósito de Deus é além do que eu posso imaginar. É muito além na minha vida, sabe? Eu vou contar ainda meu testemunho, como eu fui restaurada por Deus, como Deus restaurou a minha vida. E em breve eu vou colocar esse vídeo no canal. Mas aqui eu tô contando o relato do milagre da minha habilitação. Porque pra mim foi um milagre. Eu passei tudo de primeira, porque foi tudo conduzido por Ele, sabe? E quando Deus põe a mão, ninguém interfere na mão de Deus, sabe? No agir de Deus sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Então eu quero que vocês acreditem que vocês vão conseguir também, conseguir, seja habilitação, seja uma restauração, seja um milagre na saúde, na sua casa, na vida do seu filho, da sua filha, do teu marido, sabe? Então, que Deus abençoe, que esse vídeo edifique a tua vida, edifique a tua casa, em nome de Jesus.